Ok, olá pessoal. Então, aqui nesse momento, uma boa noite a todos, mas aqueles que vão nos escutar depois, que sejam bem-vindos a esse momento aqui do Núcleo de Espiritualidade, onde a gente está estudando o livro Ciência da Alma. Eu e o Mário aqui, juntos, tentando levar um pouco do que a gente entende, com auxílio ali sempre presente da Carol nos bastidores também, né, Carol nos auxiliando sempre, e com a presença de todos vocês é que a gente vai, então, dando forma psíquica a esse encontro que já vem há algum tempo. Então, eu volto a trazer isso porque é importante que vocês todos se sintam à vontade para participar, para perguntar, para complementar. Aqui é um momento realmente da gente poder estudar, tirar dúvida e levar esse livro para a nossa vivência, né, para a nossa vivência no dia a dia, entendendo o que que essa teoria tão bonita e tão profunda pode fazer acontecer, como que ela pode acontecer na nossa vida diária, né? A gente, claro, fala em vida diária psíquica, mas uma vida diária que, independente de onde nós vamos estar, o que que nós vamos estar fazendo, ela pode e deve ser muito rica, sim. Então, antes de iniciar ali, de ir para o livro propriamente dito, eu quero, semana passada, eu me lembrei dessa introdução, eu quero ler para vocês, é curtinha, tá? Como aquela do Jung até era um pouco maior, que está no início ali, muitos podem já ter tido contato do livro de coletâneas ao encontro da sombra, que é a Connie que faz, então, Connie Zweit, não sei se eu letrar, Connie Zweit, que faz a organização. Então, é nos dito assim, né? Na meia-idade, defrontei-me com meus demônios. Muitas coisas que eu considerava bênçãos tornaram-se maldições. A larga estrada estreitou-se, a luz escureceu. E nas trevas, a santa em mim, tão bem cuidada e tratada, encontrou a pecadora. Meu fascínio pela luz, meu vivo otimismo em relação aos resultados, minha fé implícita em relação aos outros, meu compromisso com a meditação e com o caminho de iluminação, tudo isso deixou de ser uma graça salvadora e tornou-se uma sutil maldição, um entranhado hábito de pensar e sentir, que parecia trazer-me face a face com o seu oposto, com o sofrimento de ideais fracassados, com o tormento da minha ingenuidade, com o lado escuro de Deus. Então, depois eu ponho aqui no chat e lá no grupo, se vocês quiserem ter essa citação, né? Mas me lembrou muito ela no encontro passado, que nós falamos muito da sombra, e que a gente também trouxe a questão de que todo o encontro com o self passa pelo confronto com a sombra, e é sentido como uma derrota para o ego. Então, essa introdução desse livro, achei que ela traz muito esse momento, né, da vivência desse momento, onde realmente todas as certezas vão sendo questionadas, existe uma noite profunda da alma, pode-se dizer, mas que se conseguindo ultrapassar isso, realmente a consciência ela amplia, né, e com muitos ganhos, aqueles ganhos levando essas partes, então, que são trabalhadas, porque a gente não vai se tornando o oposto do que somos, né? A questão é integrar e não ficar é, de um oposto para outro, né? Sem entender o caminho do meio. Então, isso eu acho bem interessante. Até porque, aí entrando no assunto de hoje, né? Também a gente vê o Jung falando que se o confronto com a sombra é ali um momento de grande encontro, né, o encontro com a ânima e com o ânimos é a obra-prima, né, mas é aquele momento onde realmente se toca uma camada muito mais profunda da psique, onde se
trabalha com forças arquetípicas muito potentes, muito mobilizadoras, as quais a gente tem que entender que nós somos atravessados por elas, mas não somos elas. E nesse movimento, então, a gente vai aprendendo a integrar também essas questões, tá? Então, vamos aqui hoje, eu que vou ser a leitora aqui, eu vou combinar com vocês, a gente parou 38, isso? Peraí, desculpa, 25, tá? 25. Estava justo num 38 que também estava escrito ânima e ânimos. Então, nós paramos na página 25, que é justamente como quando fala da ânima e do ânimos. Eu vou ler primeiro essa citação do Jung e vou parar um pouquinho para a gente ver se, né, vocês querem contribuir, comentar, ou, enfim, a gente segue adiante. Acho que vai ficando bom assim, né? E acho que outra coisa interessante de dizer para quem está começando a adentrar nessa atmosfera junguiana é que tudo da ânima e do ânimos acaba sendo mais profundo e por isso às vezes mais difícil de entender no início, né? Mas nós estamos com calma aqui, a gente não tem, né, não tem prova, não tem tempo para terminar. Então, assim como as questões de uma consciência maior, uma consciência de self, estão sendo construídas, da mesma forma a parte teórica da ânima e do ânimos, para depois a gente ir entendendo melhor e aprofundando. Ânima e ânimos. Então, o arquétipo é uma força. Ele tem uma autonomia e pode apoderar-se de você de repente. É como um ataque repentino. Apaixonar-se à primeira vista é alguma coisa parecida com isso. Veja, você possui certa imagem de mulher, da mulher, dentro de você mesmo, sem o saber. A gente está vendo aí o Jung, né, trazendo essa explicação. Aí, você vê essa moça, ou pelo menos uma boa imitação dela. E na mesma hora você sofre um ataque e você está perdido, né? Então, tudo aquilo que ele falando, né? Tudo aquilo que ele tinha nele, né? Daquela imagem, então, quando vê, é mobilizado, né? Por aquela força realmente que se apodera, arquetípica, e junto com Eros, ali, de alguma maneira, também, né? Participando, nesse caso. E mais tarde você pode chegar à conclusão de que fora um enorme engano. Um homem é capaz, ele é inteligente o bastante de perceber que a mulher que ele escolheu, como se diz, não foi uma escolha dele. Ele foi capturado. Ele sabe que ela não é legal, que ela é um grande problema. E ele me conta tudo isso. E ele diz: pelo amor de Deus, doutor, ajude-me a me livrar dessa mulher. Contudo, ele não consegue sair. Ele é como argila nas mãos dela. Esse é o arquétipo da ânima. Com as mulheres acontece o mesmo. Quando um homem canta muito alto, a moça acha que ele deve ter um caráter espiritual maravilhoso, pois ele consegue atingir o dó agudo. E ela fica extremamente desapontada quando casa com esse homem em particular. Bom, esse é o arquétipo do ânimos. Então, aqui, né, a gente já começa a ver o que eu estava trazendo, né, para vocês, o quanto é uma força muito potente que está em nós, como nossa contraparte, se eu me reconheço como mulher, né, do ponto de vista feminino, a minha contraparte, o meu lado lá interno é ânimos, e vice-versa, né? Mas não é tão simples assim, a gente vai vendo depois no decorrer. Então, aqui ele já traz uma questão que eu acho interessante, que é como isso acaba moldando os nossos relacionamentos entre pares.
E como daí a gente vê aquela frase, né, do sapo que virou príncipe, ou alguma, desculpa, do príncipe que virou sapo, né? Ou alguma versão masculina, né, para isso. Porque o que que acontece? Né? A gente se apaixona a priori, tá? Né, por uma projeção, né? Só que daí se a gente, eu posso gente, isso não é tão assim simples, né? Não está tudo numa caixinha. Mas eu posso, por exemplo, me apaixonar por uma projeção que eu fiz mais específica, né, ligada a alguma questão profissional, alguma questão de uma aptidão minha que eu não tenho e que eu vejo nesse homem ou nessa mulher, né? De uma maneira ou partes minhas que eu não tenho, de uma maneira ou outra é assim que os relacionamentos começam, né? E as projeções vão caindo e a gente vai vendo o que que fica ali, quem é aquele ser real. Só que muitas vezes o que pode acontecer, e eu estou trazendo de forma didática, tá? É que exista um apaixonamento por uma projeção maciça em relação à ânima ou ao ânimos da outra pessoa, né? E aí eu entro num ambiente muito mais arquetípico, de forças mais fortes do que eu. E eu desumanizo aquela pessoa por quem eu me apaixonei. Então, e eu já vou abrir, né? Quero também ouvir o Mário ali, que coordena comigo aqui, né, o núcleo, e ouvir vocês, mas eu quero só finalizar e trazer um exemplo para vocês verem como as coisas podem ser um pouco mais complicadas quando a gente entra nessa questão de ânima e ânimo, né? Vamos pegar lá uma mulher que seja extremamente. Eu sempre uso, né, a coitada da Margaret Thatcher, porque tem o apelido de Dama de Ferro, né? Então a gente pensa naquela mulher ânimos, né, que fortuna ali, que está no mundo e que, né, não tem aquela coisa assim mais do que a gente pensa ligado à ânima, enfim. Né? Mas aquela mulher que está no poder, que tem que ser forte. Então vamos supor que ela, daqui a pouco, veja um homem muito, um poeta ou um músico e se apaixone por ele. Ah, estou usando ali o estereótipo para vocês entenderem. Ela é uma mulher, né? Mas nesse exemplo, né, que eu estou inventando, obviamente, nesse exemplo, essa mulher dura que tem que se colocar no mundo assim, dessa forma, ela não se apaixonou por uma projeção de ânimos naquele homem. Ela se apaixonou pela ânima dele, né? Então aí a gente tem uma mulher projetando maciçamente a ânima que ela não percebe que ela tem, mas que ela, né, quer ter num relacionamento. E ela desumaniza aquele homem. Né? Quando ela percebe que o poeta ou o músico, na verdade, é um poeta e um músico, né? Que apesar daquela sensibilidade, tem seus defeitos, assim como seus valores, se desilude. Né? Mas nesse caso, vejam, é uma mulher se apaixonando por um homem fisicamente e em questão de preferência de gênero, mas a paixão dela não é pelo ânimos dele, né? É lá pela parte interna dele. Então veja como tudo vai sendo mais intrincado nesse lugar, né? Por isso que muitas vezes acaba nos consegue se conhecer o suficiente para entender tudo isso que está acontecendo. Mário, não sei se eu mais enrolei do que tentei explicar um assunto que eu acho bem profundo, interessantíssimo, que permeia relações em geral, né? Mas as relações de pares também, mas acho interessante tentar botar um pouco na prática. Sabe, Guadalupe, eu achei muito bom, assim, Isso né? aí, Isso que tu... Tá me escutando? sim. Tá, tá dando uma paradinha. Mas achei muito importante isso que tu disse, assim, né?
E eu fico pensando que essas figuras de relação, né? Porque a ânima e o ânimo são figuras arquetípicas de relação. Então, nas nossas relações, elas vão aparecer nessas projeções do nosso mundo interno, né? E eu fico pensando, e depois eu quero escutar o pessoal que eu acho que enriquece, o quanto torna as nossas relações complexas. O quanto as nossas relações são baseadas em expectativas, idealizações, que muitas vezes, quando a gente não faz consciência, se torna sofrimento. E me veio uma lembrança dos livros vermelhos, Guadalupe, do encontro que o Jung teve com uma das figuras da Salomé, que ele personificou como uma figura de sua ânima. E quando Jung encontra Salomé ao lado de Elias, nas imagens que apareciam do inconsciente, porque a gente está falando, pessoal, da ânima e do ânimo, são figuras arquetípicas de um profundo, muito profundo, na nossa psique. E que elas vêm nessas projeções e aparece muito nos sonhos, nas imaginações ativas que a gente faz. E quando Jung olha para essas figuras num sonho, ele vê Elias numa figura mais anciã e vê uma jovem cega. Ele começa a conversar com Elias e ele não parava de sentir uma carga afetiva por aquela figura feminina que estava no lado do Elias. E ele não sabia o porquê. Porque as figuras da ânima e o ânimo nos capturam, como a Guadalupe disse, com uma carga de emoção incontrolável, porque é o arquétipo que nos atravessa. E ele não tinha coragem de olhar para essa figura, para Salomé. E ela diz para ele assim: mesmo eu diante de ti, tu não me olha, tu me evita. E ele, totalmente constrangido, sem jeito, não sabendo o que dizer, ela para e diz assim: mas não se preocupa, porque vai chegar um dia que tu vai me amar. E isso acaba tomando Jung de uma forma, e nos livros vermelhos ele vai trabalhando a relação de resgate desse feminino através da ânima. Então, realmente, assim, gente, a gente está trazendo uma ideia muito sensível, muito importante, mas que fala das nossas relações internas e externas. Uma vez se o pessoal quer falar alguma coisa, que é muito rico esse assunto. Isso aí, estamos aí para ouvi-los, ouvi-las. Eu vou ser bem Bom, eu vou. assim, Ah, tá, legal. Isabel, né? Oi. mas eu vou ser bem atrevida no sentido de buscar entender um pouco mais. Quando você diz que a Dama de Ferro se apaixonou eu entendi isso, veja se eu entendi bem, que ela se apaixonou por uma projeção dela. Na verdade, ela projetou no homem, mas de verdade ela não estava vendo o homem, ela estava inconscientemente vendo uma projeção dela mesma, é isso? Eu acho que eu entendi que a minha internet está falhando um pouquinho, se não, daí depois só me repetir. É a nível inconsciente, né, Isabel? Então, estão conseguindo ouvir direitinho o que está dando aqui? Tá, então, é a nível inconsciente. Então, assim, vamos pegar, vamos, né, continuar com ela e um poeta, né? Então ela vê aquele poeta, aquele homem, né? Eu digo poeta porque eu estou usando alguém que já externa uma alma mais sensível e por isso ela percebe. Então, apesar de ser inconsciente, também é a imagem que carrega no mundo, né? Então, nesses encontros, ela vai se apaixonar, ela mulher, vai se apaixonar
por um homem, mas internamente o que mobiliza ela, aquela força que impulsiona e que arrebata, ela nem sabe, né? No exemplo aqui, porque, mas é uma paixão pela ânima, pela ânima daquele homem que é sensível, que é feminino no sentido de perceber todas essas questões mais instintivas, intuitivas, na forma de se movimentar no mundo, né? Porque sim, é algo que falta a ela e que de alguma maneira ela busca essa completude, né? Mas então acho que assim dá para explicar. Mas visualmente é um homem e uma mulher, então eu acho interessante falar isso, porque ali no exemplo o Jung dá justamente, até ele conta alguns casos, e conta o caso do professor super intelectual que se apaixona daqui a pouco, né, por uma mocinha jovem e ainda ali, né, sem muito aquela coisa do estereótipo, né, de uma mulher que ainda está descobrindo a vida, que não está tão preocupada com os problemas, algo mais leve, e daqui a pouco ele vê que ele se apaixonou, quer dizer, ele não vê, daqui a pouco tudo cai por água abaixo. Na verdade, ele se apaixonou por uma projeção de algo que tinha dele, né? De uma busca por um feminino que tem que estar também dentro dele. Só que, né, nesse segundo exemplo do professor e da jovem, né, bonita, leve, saltitante pela vida, a gente vê que ele trabalhou tanto esse outro lado, hipertrofiou esse outro lado, e deixou essa sensibilidade, essa parte do feminino dele tão mais de lado, que a paixão dele é por um feminino ainda mais jovem, né? Mais rudimentar nesse sentido. Estou tentando trazer coisas bem simbólicas, com bem concretas, para ver se a gente entende. Em algum outro momento, eu não sei se é no Parceiros Invisíveis que está, ou em qual é, a gente também tem ali todas as fases da ânima e as fases do ânimos, e a gente vai vendo também que conforme o tipo, conforme o que nos arrebata, a gente também pode brincar, né, pessoal? A gente pode ter uma ideia, eu digo brincar, porque as coisas não são preto e branco. Em qual fase de desenvolvimento do nosso ânimos ou da nossa ânima nós estamos, né? Daí tem o Tarzan, o professor, o profeta, enfim, né? Então é mais ou menos esse o raciocínio. E eu digo mais ou menos porque ele não é assim. Ele é sempre muito complexo e com muitas questões intrincadas ali, mas é um arquétipo de relação, né? E é através dele que a gente vai entrando em camadas mais profundas da nossa própria consciência, né? Só que a gente tem que ter esse cuidado de entender, porque senão se pode fazer essa projeção maciça em outra pessoa, e desumanizar ela. Eu não enxergo a pessoa, eu enxergo uma ânima, né? Eu enxergo uma Afrodite, eu enxergo um Apolo, eu não enxergo a pessoa em si, né? Isso, Isabel, não sei se respondi um pouco, não respondi. Vamos andando devagar sempre. Alguma outra questão, gente, que vocês queiram complementar aqui o que eu trouxe, ou fazer algum outro comentário? Vocês lembram onde é que tem aquelas fases da ânima e do ânimos? Agora eu não lembro que livro que é. Depois vou ver se me vem, que tem ali direitinho daí, né? Ou é um da Von Franz, bom, Eu vai lembro do chegar o momento curso que de a gente coloca. especialização, mas eu não lembro do livro que está isso. É, mas a gente vai, aí nas nossas andanças de estudo, a gente vai colocar. Então, vamos mais um pouquinho. Então, agora aqui, né, o Edinger, né, que vai trazendo isso, e ele traz, eu estou na página 26, né?
e ele traz justamente das obras compiladas, né, os arquétipos do inconsciente coletivo, é isso que eu havia comentado antes. Jung diz que a assimilação da sombra é a tarefa ou opus menor, e que a assimilação da ânima e do ânimos, né, é o opus maior. Aí tem ali a citação, né, lá embaixo. Se o encontro com a sombra é a primeira obra, no desenvolvimento individual, o encontro com a ânima é a obra-prima. E não é muito difícil obter alguma consciência sobre a própria sombra, quando a gente começa a fazer essa comparação, né? Então, quando nós começamos a estudar e a gente entra em contato com, afinal, o que é sombra, mas como é isso, parece um trabalho difícil, né? E, de fato, ele não é fácil e ele requer coragem, né? Mas muito mais difícil, então, é o contato com a ânima e o ânimos, né? Aí o Edinger vai dizendo, então, que esse contato com a própria sombra está dentro do alcance da maioria das pessoas, ao lhes fornecer alguma instrução e assistência. Parece ser muito mais difícil, todavia, tornar a ânima ou ânimos conscientes. Não são poucas as pessoas desavisadas que não reconhecem nem a existência empírica da ânima ou do ânimos. Elas pensam que são apenas conceitos, ideias dispensáveis em suas vidas. Mas eles não são apenas conceitos. Olhem isso, né? São organismos psíquicos vivos que conseguimos reconhecer e dos quais tornamos-nos cientes somente quando passamos por uma experiência que nos torna cientes. Contudo, é necessária uma boa dose de insight para se chegar a essa consciência. Então, isso também é interessante, né? É importante conhecer essa teoria, mas entender que até que ponto, quando isso acontece com um de nós vamos perceber ou vamos ali, né, de maneira alguma, ter a mínima ideia do que aconteceu nessa relação, né? Relação minha com o outro, né? E outro feminino ou masculino, e minha comigo mesmo, com essa parte interna, né? Porque é a partir daí que vai haver a possibilidade dessa ampliação da consciência. Que pode muito bem acontecer, vamos lá voltar para a vida real, né? Uma mulher se apaixona perdidamente por um homem e daqui a pouco cai o mundo, cai o chão, se desilude e percebe que ele não era nada daquilo do que ela esperava, põe a culpa nele e segue sua vida achando que foi enganado, né? E aí, gente, eu sei que eu estou simplificando tudo, né? Só que não para pensar, mas puxa vida, mas o que aconteceu? Como é que eu me deixei levar assim? O que aconteceu que eu não percebi tudo isso e agora isso é claro para mim? Aí, quando eu falo homem, é vice-versa, qualquer relação. Então, nesse momento onde existe uma queda maciça de uma projeção, seja de ânima e ânimo, sejam outras questões internas nossas também que vão permear isso, é um momento que a gente tem que se olhar. Não é uma questão do quanto a outra parte tem ou não culpa, tem ou não participação, mas é o que eu vou fazer com essa experiência. E aí eu volto, antes de seguir lendo aqui, para algo que no Jung é extremamente importante, a experiência, né? Então, não só a ampliação da consciência se dá pela relação, né, o universo em relação, nós em relação com os outros, conosco e natureza e assim por diante, né, mas como a experiência. Então, a experiência vivida é o que vai propiciar que realmente aquilo seja integrado, né?
E para isso é preciso sangue, suor e lágrimas, né? É preciso esse trabalho da psique, tá? Bom, aí então, aqui o Edinger, né, segue. Falarei primeiro da ânima no homem. A ânima é uma entidade rica, complexa e ambígua, que contém muitos aspectos diferentes. Ela penetra bem fundo no inconsciente coletivo e possui um aspecto fortemente arquetípico. A ânima também incorpora todas as experiências importantes que o homem tem de uma mulher. Tudo isso é construído na imagem da ânima, de maneira que ela se torna uma entidade fatal. Fatalidade é uma das palavras-chave que podem ser aplicadas à ânima do homem. Quando a ânima é ativada, pode-se saber que alguma coisa fatal está para acontecer, seja para o bem ou para o mal. Assim como acontece com todos os arquétipos, a ânima é uma união paradoxal de opostos. E aí vejam, né, o Edinger aqui já está trazendo algo que o Jung sempre trouxe, né? Assim como acontece com todos os arquétipos, a ânima é uma união paradoxal de opostos, né? No próprio arquétipo da comunhão, esse arquétipo importantíssimo, né, e basilar ali na obra do Jung, nós vamos ter a sexualidade e a espiritualidade trabalhando no mesmo arquétipo, né, no nível infravermelho e ultravioleta. Então, a questão é a gente conseguir entender o que são essas forças, né? E olha o exemplo, voltando para a ânima, né? Olha o exemplo, então, que o Edinger vai dando, né? A ânima, então, a união paradoxal, ela é, ao mesmo tempo, uma prostituta e a Virgem Maria. Ela tem poderes, poderes divinos de sedução e encantamento, orientação e elevação espirituais. Ela pode tanto tentar um homem até a sua destruição total, quanto levá-lo à sua maior realização. Essa é a amplitude de suas capacidades, e não preciso nem dizer, que um ego racional sozinho não consegue dar conta de uma entidade de tamanha grandeza. Mas ela é isso mesmo, né? Então, a gente vê aqui, vou parar mais um pouquinho, gente, para a gente, né, ouvir vocês e comentar. Então, nós vemos aqui o quanto o Jung é categórico em trazer a potência dessa força, né? O quanto ela move montanhas, né? O quanto ela, ao mesmo tempo que ela pode ser motivo de uma grande destruição, né? Pode ser motivo de uma grande realização. Os arquétipos, eles têm essa questão de ser forças realmente mobilizadoras, né? De um consciente profundo, também como o Mário trouxe aqui, né? A questão, né, é como é que eu vou me relacionar com isso? O que eu percebo disso? E se eu sou um homem ou uma mulher, né, racional demais, que não consigo nem tentar simbolizar, me entregar a tentar perceber e entender as questões, vamos chamar assim, de extrafísicas, outros sentidos, eu posso me colocar em grandes enrascadas, né? Como exemplo, assim, que não sei qual das obras, qual capítulo que ele tem, qual livro, qual tomo, né, da pessoa, professora que larga a família inteira, né, por uma jovenzinha e depois quer voltar, destrói sua vida e depois quer voltar, né? Porque se deu conta lá depois de que estava não se deu conta assim, mas fazia análise com Jung, né? De tudo que aconteceu.
Então, isso é importante que a gente se vá percebendo, né? São coisas que, bom, é pela experiência que se vai entendendo, mas eu sempre gosto de lembrar, né, aquele dito que aos de boa vontade as moiras ajudam e aos de má vontade as moiras arrastam, no sentido da gente também ter uma contribuição nisso, né? Por que que eu vou achar bobagem isso que ele está falando, né? Um homem que teve uma vida assim, de uma produção psíquica realmente imensurável, né? E veja o exemplo que o Mário deu ali da Salomé, de todos aqueles personagens do livro vermelho e do livro negro, e tudo aquilo era imaginação ativa, né? Não existia uma Salomé de carne e osso, mas existia uma Salomé, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta quando se entra nesse terreno de entender essas forças, porque a gente entendendo ou não, e a gente não vai entender elas totalmente, né? A gente vai conseguir se relacionar, mas conseguindo ou não, elas vão estar ali, né? Não é assim eu quero ter ou eu não quero ter. Elas fazem parte do nosso aparato psíquico, né? Elas estão ali, forças estão no inconsciente coletivo, no qual a gente também está e está em nós, né? Aí já é outra discussão, né, gente? Mas tô falando demais aí, não sei se Mário tu quer complementar aqui, trazer alguma outra questão e também todos vocês, né, gente? Não quero nominar ninguém para não, né, não chamar assim, porque cada um tem seu jeito, mas, né, fiquem à vontade aí para contribuir. A Luciane levantou a mãozinha. Levantei. Pode falar, Luciane. Estava pensando aqui na ancestralidade, assim, pai e mãe, né? A relação, a maneira como a mãe e o pai equilibram essas forças em si, né? Ou dentro daquele contexto familiar, acaba tendo um impacto. Quero dizer assim, por exemplo, uma mãe com um ânimo exacerbado. Aí, claro, encontra ali um par que reflete um pouco, que é aquela ânima que ela, por algum motivo, não tem, e ela passa a vida inteira reclamando, né, trazendo um contexto de que aquela pessoa não faz e não atende os requisitos que ela entende que precisava de um homem, contexto familiar típico. E aí o ser cresce, um menino ou uma menina cresce nesse ambiente. E eu acho que tem pensando assim, isso acaba refletindo também depois como ele vai lidar com essas forças dentro de si. Não sei se me fiz entender ou está muito confuso. Ou não é nada Sim, disso. sim, a gente, não sei se quer trazer alguma questão, Mari, depois até posso, não sei se a Alessandra ia falar e não vai mais, ou vai, como é que vai? Vou deixar a Alessandra falar, depois a gente... Eu ia fazer um comentário, mas só pegando um gancho depois, claro, acho que Mário e Guadalupe também complementem, né, a pergunta da colega, mas eu acredito que sim, acho que tem muito a ver essas influências, né, tanto materna quanto paternas, no desenvolvimento dessas, vamos dizer, figuras, né, complementares à nossa, vamos dizer assim, ao nosso gênero, né? Então, para a mulher, o ânimos, sim, tem muito, não só da relação com o pai, mas no exemplo que tu trouxeste, talvez uma mãe muito animosa, ou seja, com um ânimos muito forte, pode sim também, de alguma forma, vamos dizer assim, desequilibrar a maneira como essa filha, né, vai também se relacionar com essa figura dentro de si. Então, acho que ambas as, né, os pais, assim, eles têm um impacto grande na maneira como a gente estrutura, então, também a relação com essa contraparte interna na gente, né? Mas o comentário que eu faria anteriormente, né? Porque o Mário trouxe a questão ali da imaginação ativa, a gente está falando, né, aqui muito em projeção, trazendo o assunto da ânima e do ânimos, e eu vejo, né, que a gente tem várias ferramentas, acho que também esse é um dos intuitos aqui da gente também compartilhar e nós, enquanto psicólogos, estudarmos, né, mas também público geral, a gente poder
tá entendendo melhor um pouco, né, de como funciona a nossa psique. Acho que daí nesse sentido o Jung traz muitas ferramentas, porque a gente entendendo esses movimentos, hum, digamos assim, as maneiras como a nossa mente, né, acaba por atrair, por exemplo, situações que nos elucidam o que a gente precisa desenvolver na gente, a projeção nada mais é do que uma forma do inconsciente também externalizar, né, de alguma maneira realmente trazer para o mundo, trazer para, de repente, uma relação concreta, algo que a gente precisa se apropriar de nós mesmos, né? Na imaginação ativa, não deixa de ser outra ferramenta que daí intencionalmente o ego se coloca ali à disposição de entrar também em contato com materiais que estão inconscientes, né? Eu acho que o exemplo do Mário ali, né, da Salomé, acho que é bem, digamos, icônico, assim, né? Que ele tinha até essa emoção, mas também uma aversão a ela no começo, né? Ele falava dessa mulher sanguinária, ele tinha uma coisa, assim, realmente, né, um tanto até negativa para com ela, mas porque no fundo, de fato, talvez ele ainda não tivesse também conseguido, né, olhar para o seu lado feminino, de alguma maneira também desenvolver, né, alguns aspectos, né, das suas emoções, enfim, até porque de alguma forma polarizou muito no Logos, ele na questão racional da mente, enfim, enquanto psiquiatra, né? Então, todo esse contato que ele faz com a alma dele também foi, né, nesse sentido, acho que aproximando, até humanizando esse lado e também dando essa, enfim, condição de desenvolvê-lo, né? Mas não sei se eu contribuí com a tua pergunta, Luciane, mas eu acredito que sim, acho que tem tudo a ver, né? E a gente, talvez assim, digamos, teoricamente entende que a mulher, né, por ter a contraparte masculina, se espelha muito, ou de alguma forma é muito interferida pelo pai na formação da sua identidade, vamos dizer, contraparte masculina. Mas, de fato, a gente vê na clínica, muitas vezes, né, o quanto o feminino também, que essa mulher com a qual ela convive, se ela se está muito desequilibrada, isso de alguma maneira também vai impactar na maneira como ela, né, enfim, se relaciona com essa força, assim, com essa energia, né? Mas claro que eu acho que é muito da subjetividade da pessoa também, né? O mesmo filho que tem uma mãe, por exemplo, animosa, né? Dois irmãos vão reagir de maneiras diferentes, né? A esses, enfim, a essas forças, né? Mas acho que é só isso que eu queria contribuir. Obrigada. Antes de passar para o Mário, também trazendo aí a questão da Luciane, quando se casa, né, seja o arranjo que for o casamento, né, se casa com um povo, né, então tem assim, a gente casa com os complexos, só trazendo, né, o materno e o paterno, como ali a Alessandra trouxe, a gente casa com as questões de ânima e ânimos, a gente casa então de alguma maneira com tudo que tem na contraparte do outro, mas que grosso modo muito dessa união vem por aquilo, eu acho que interessante e apropriado que a Alessandra falou, com aquilo que eu preciso, né, que de alguma maneira pode estar escondido, e com aquilo que me arrebata. Né? Então, realmente é complexo. E outra coisa que eu acho importante também que foi falado é isso, né? A questão é a experiência de pai e mãe, porque na mesma família a gente tem, né, os estudos com gêmeos, enfim, cada um às vezes tem um pai e uma mãe, apesar de terem a mesma experiência física ali, né? Mas tudo vai contribuindo, sim. O núcleo familiar, ele vai, a gente vai sendo permeado por ele, agora como cada um vai se colocar, aí depende muito da estrutura interna, né, a priori, daquele ser, né? Então, sim, tem influência, mas é muito relativo porque depende aí de quem está sendo influenciado e como que vai daí agir, reagir em relação a isso. Exatamente, né? E eu acho que é importante, assim, gente, para a gente contextualizar teoricamente. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é não confundir a figura da ânima e do ânimos com os nossos complexos. Por mais que os complexos tenham. Tá baixo? Não, não, eu ia dizer até a camada, né? A questão É. né, do inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, enfim, sim.
né? Para a gente É, não tomar cuidado, porque daqui a pouco a gente começa a achar que os complexos e a ânima e o ânimo estão ali. E podem até estar. Isso que nem a Guadalupe diz, não existe uma regra. Aqui a gente está pensando, refletindo, fazendo um exercício imagético. Porque eu acho que para o nosso estudo aqui, para a gente poder pensar bem, as figuras da ânima e do ânimo são figuras que nos avassalam, que nos atropelam. E a gente vai se lembrar daqueles amigos, amigas, ou pessoas que chegaram para a gente e falaram assim, Mário, eu não sei mais, eu não sei o que fazer. Não é essa pessoa que eu me relacionei, não foi essa pessoa que eu conheci. Eu me apaixonei por uma pessoa que não existe. Então aqui a gente está falando de uma projeção da nossa ânima. E o nosso processo de individuação é uma caminhada contínua de desenvolvimento do nosso ego. A ânima e o ânimos fazem parte disso, mas estão lá, numa camada mais profunda do nosso inconsciente. Já os nossos complexos têm raízes arquetípicas e estão mais próximos. Então, claro que as nossas experiências com as nossas mães, com os nossos pais, com a nossa ancestralidade, nos dão uma experiência. Mas essa experiência tem que ter um sentido. E como a Guadalupe disse, que a gente lida com aquilo que a nossa alma mais precisa. Porque existe um regente dessa totalidade que está nos mostrando um caminho, que é o self. Isso a gente não pode esquecer. Então, essas figuras de relação que mexem com os nossos complexos, que mexem com nossas estruturas arquetípicas da ânima e do ânimos nas nossas relações, é para o nosso crescimento. E para o nosso crescimento, a gente tem que fazer consciência. Por isso que a gente falou tanto da experiência como um fator importante para o nosso processo de individuação. Aí a história é longa, né, gente? Essa história da Salomé, ela é muito bonita. Mas quando ela diz, tu vai me amar, a Alessandra deu uma continuidade, e o Jung diz, mas como é que eu vou amar uma sanguinária que cortou a cabeça desse que está do teu lado, que é o Elias? Porque o inconsciente do Jung trouxe essa figura de confronto. Elias, o profeta, e Salomé que pediu a cabeça do próprio Elias. Olha como o nosso inconsciente mexe com coisas que a gente desconhece, faz parte do mistério, mas que vem para o nosso crescimento. Isso é interessante, né? Porque realmente essa questão do arrebatar, do não conseguir controlar, do se sentir, né? Por isso que ele traz tanto a questão do fatal, da grandeza. O Edinger aqui, o Edinger está trazendo o Jung, ele deixa isso, né? Claro. E ele continua assim, na 27, o parágrafo lá. Deixem-me repetir. Isso não é um conceito, mas uma realidade empírica viva, que pode ser demonstrada se vocês se derem ao trabalho de olhar pelo telescópio da psicologia profunda. Aí ele fala: estou pensando no telescópio de Galileu, pelo qual as pessoas se recusavam a olhar por não querer saber que Júpiter tinha várias luas. Quero nem olhar para isso aí. História é essa de inconsciente profundo e outra instância, e não, né? Trazendo a nossa conversa aqui, deixa complexo paterno e materno já tá bom para mim, né? Então, né? Trazendo aí uma analogia. A grande manifestação inicial da ânima é, quase sempre, por meio de uma projeção. Um homem conhece uma mulher que lhe salta aos olhos e se apaixona. Esse fenômeno é uma projeção de ânima. Tentem lhe dizer isso nesse momento e vocês não chegarão muito longe. Como a gente vê isso, né, no dia a dia, nos filmes, enfim, né, e na própria vida. Mas a projeção pode ser demonstrada.
Eu não falo isso para depreciar essa experiência, de forma alguma. Chamá-la de projeção significa que sua força vem de dentro, não de fora, mas isso, de maneira alguma, diminui a sua importância. Às vezes, a projeção pode acontecer de uma vez só, como no amor à primeira vista, mas ela pode cair de uma vez só também. A pessoa precisa apenas enxergar uma pontinha de falibilidade, uma pontinha, ou dos defeitos pessoais da mulher real, uma única vez. E isso pode ser o suficiente para que toda a projeção colapse, desaparecendo no vento. Em tal caso, isso significa que o elemento fatal da projeção não foi ativado. Quando o elemento fatal da ânima é ativado, quando ele encontra esse homem, né? Ele encontra uma mulher em particular na qual habitar, então essa mulher torna-se destino do homem, para o bem ou para o mal, e por mais que ele se debata, ela o tem em suas mãos. Um exemplo clássico está em Carmen, a ópera, mas os exemplos, claro, estão por todas as partes. Vou ler vou ler mais esse parágrafo para a gente terminar a teoria da ânima nesse momento. Tá? Um outro modo pelo qual a ânima pode se manifestar é por meio da possessão do ego, em vez de exercer um encantamento sobre ele por meio de uma projeção externa. Se o ego cair em um estado de identificação com a ânima, então o homem torna-se meio efeminado, choroso, ressentido. E isso não é incomum. Quando a ânima se manifesta como possessão do ego, suas qualidades negativas prevalecem. Não há um ego sólido operante para se relacionar com ela. O que acontece, então, é que o ego cai em um comportamento regressivo, infantil, de um jeito ou de outro. O aspecto materno da ânima é ativado internamente e o ego fica esperando de todos uma relação de maternagem. Em versões menos extremas, temos o que chamamos dos humores da ânima, que em geral aparecem quando há um conflito na relação. A mulher cai em um humor de ânimos, o qual mencionarei daqui a pouco, e o homem é presa de um humor de ânimo. O humor de ânimos caracteriza-se por um opinar agressivo, e o humor de ânima por uma queixa ressentida. Então, aqui, né, vamos comentar um pouquinho, mas acho que ficar por aqui hoje. Aqui a gente vê duas formas, né, bem distintas, no sentido de experiência dessa relação com a ânima, né? E as duas realmente trazem uma experiência interessante se a gente se colocar nesse lugar de aprendizes, né? Mas como é que a gente percebe, né? Como é que se faz, né, nesse momento? Então, gente, vou abrir aí para comentários, para questionamentos, né? A gente tem 5 minutos, mas fica então esse momento, né? E acho que os humores de ânima e ânimos, a gente pode falar um pouco, mas a gente depois que ler o ânimos também vai, né, vai perceber isso, né? Então é aquela mulher cheia de opinião, né? Autofundamentada, vamos dizer assim, né? E o homem ali mais ressentido, mais ninguém me ama, ninguém me quer, né? Caricaturizando, né? Mas isso acho que a gente pode, quando lê o Ânimos, voltar a esse dueto, né? E a questão do apaixonamento é muito presente, né? Vejam que o Edinger traz ali de novo.
Perguntas, comentários. Eu não gosto quando eu vou falando demais, que daí eu vou tirando espaço que é de vocês, né? Enquanto vocês vão nesses minutos, vou passar para ti, Mari, já, mas lembrei Ah, de dois livros que talvez alguns não tenham tido contato, três, né? Mas assim, que é o Parceiros Invisíveis, né? Traz bastante essa questão. O Projeto Éden, que eu acho bem interessante, né, do Hollis, que fala dos relacionamentos e dessas feridas do abandono e da rejeição. O Parceiros Invisíveis é especificamente da Ânima e do Ânimos, né? E quem gosta dessa questão mais ligada à relação de pares mesmo, tem o Casamento Está Morto, Viva o Casamento, que também é muito interessante. Acho que a Denise tem algo ali para falar e depois eu passo para ti, tá, Mari? Daí se tu puder encerrar, eu te agradeço. Oi. Na verdade, é mais uma pergunta, um questionamento, não sei se cabe realmente nessa situação. Eu fiquei imaginando se essas situações em que tanto o homem se envolve num relacionamento ruim, mas ele não consegue sair dessa relação, é como se ele tivesse preso nesse relacionamento, quanto nos casos em que a mulher também fica nesses relacionamentos doentios, né, onde ela é agredida, onde ela está sendo maltratada e muitas vezes acaba até em feminicídio, se tem a ver também com essa questão desses relacionamentos da ânima com o ânimo, porque a impressão que dá às vezes é que é como se eles não estivessem enxergando a situação em que eles estão vivendo. Você está numa situação de alta agressividade de um ou de outro, né? Mas o parceiro que está sendo agredido é como se ele não estivesse percebendo, né, a situação até o momento em que às vezes acontece uma catástrofe e um morre. Não sei se se vocês poderiam comentar alguma coisa em relação a isso. É, é bem complexo e bem importante o que tu trouxeste, Denise. Acho que a gente pode, nesse momento, eu não vou, assim, comentar e abrir muito a questão, porque está finalizando, mas a gente entra em algo que é muito atual e, volto a dizer, muito complexo. Como as questões de ânima e ânimos, de alguma maneira, sempre vão estar envolvidas, mesmo que muito inconscientes, também passa por aí, né? Mas tem muito daí das questões dos nossos complexos também envolvidos e de questões de rejeição, de abandono e assim por diante. Acho que é um assunto que abre um leque assim enorme, importantíssimo, e acho apropriado ali que tu traga isso à tona, só não vou conseguir te responder muito. Só assim, de alguma maneira, sim, ânima e ânimos vão estar envolvidos, né? Mas tem uma complexidade muito maior ali, questões muito mais prementes do que essa nesse local, né? Então, são egos que têm fragilidades ali a serem trabalhadas antes de serem suficientemente fortes para aprofundar mais, grosso modo, tá, gente? Só tentando dar uma resposta assim um pouco mais objetiva. Isso aí. Então, vou te passar, Mário, para encerrar, mas já deixo o meu agradecimento a todos, né? muito bem, então, pessoal, assim, realmente, né? Uma pergunta da Denise muito profunda, né? E que fala também, né, das nossas feridas, né, Guadalupe? Das nossas feridas. Então, é um terreno do traumático. Então, é um lugar que realmente se merece uma reflexão, um aprofundamento maior, né? Mas como as nossas relações estão ligadas nesse lugar.
o complexo, o traumático, as nossas feridas, complexo de abandono, complexo de rejeição e tantas outras coisas que não cabem numa caixinha, como a Guadalupe disse hoje, mas que nos ajudem a compreender o espírito da nossa época, a violência, a agressividade, e tantas outras coisas. A gente vai longe. Então vamos parar por aqui, mas que fique com uma reflexão importante. Tá, Denise? Muito obrigado. E uma coisa importante, gente, antes de encerrar, eu quero passar para a Alessandra e para a Carol. Nós temos um encontro programado para a semana que vem. Os desafios e conquistas da alma, um projeto feito com muito carinho, né, por nós, do Núcleo de Espiritualidade. Então, a gente acaba em Jó, a gente fez o entendimento do sofrimento, e agora a gente entra em uma nova etapa de reflexão e de lives, onde a gente vai falar dos desafios e conquistas da alma. E a gente vai se encontrar na semana que vem, no mesmo horário, para falar do medo e da coragem. Então, eu vou convidar a Alessandra e a Carol para falar um pouquinho, para convidar vocês, e depois a gente encerra. Tenha à vontade, gurias. E obrigado, né, por toparem dividir com a gente, colaborando, né? É muito rico esse encontro. Vai ser um prazer, né, poder conversar com vocês sobre esse tema, né, tão importante e tão presente, né, no nosso dia a dia, na clínica, na vida, né? Então, semana que vem, às 20h15, eu e a Alessandra, a gente vai estar aqui para conversar um pouquinho, né, fazer um momento de troca, de vivência, sobre o medo e a coragem, né? Então, estão todos convidados. A quem possa interessar também, né? Se vocês souberem de alguém que possa se interessar pelo tema, convidem também para participar. O encontro vai ficar gravado, né? Assim como os nossos ficam. E vai ser um ciclo, né? Então, a gente começa com esse tema, o medo e a coragem, depois outros colaboradores vão falando também de outros temas também interessantes. Então, a gente vai dar o início com o medo e a coragem, estão todos convidados. Esperamos vocês, então, pessoal. Obrigada também pelo núcleo e pelo convite. E uma boa noite aí para todos vocês. Boa semana. Boa noite, pessoal, e até a semana que Boa vem. noite, pessoal. Até Esperamos semana que todos. vem. Até.